Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde, Dulce. Boa tarde, Nathalie. Nathalie é minha convidada de hoje. Boa tarde, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre as manifestações na pele, porque quanto mais a gente souber sobre a Covid, melhor. Assim, é uma doença que assim tem uma mortalidade muito grande. Então, quanto mais a gente sabe sobre essa doença e a gente consegue passar essas informações para mais pessoas, melhor. Oi, Meire, boa tarde. Estou aguardando aqui a minha convidada de hoje, que também é dermato, doutora Nathalie. Boa tarde, boa tarde. Pois é, a gente vai falar sobre as manifestações na pele, que embora as pessoas, tem pessoas que nem sabem que existem manifestações na pele, mas essas manifestações acontecem em 20% dos casos. Estamos aguardando aqui a Nathalie. Pronto, agora sim. Boa Ah, tarde! agora entrou. Pronto, vamos aguardar um pouquinho, vamos nos apresentar. Jardel aqui também. Boa tarde, Jardel. Vamos nos apresentar. Para quem não conhece a Nathalie, Nathalie é colega dermato que atende em Maceió. Fale aí, Nathalie, onde você atende? Eu atendo junto com Mariana no Hospital Universitário, né? A gente é colega lá. Atendo no Day Square e atendo também na Medicol. E para as pessoas que conhecem a Nathalie e não me conhecem, eu sou dermatologista e atendo no Hospital Universitário e atendo em Arapiraca, em dois endereços. Tanto na Monsenhor Macedo, no centro, 3521-2000, e o telefone celular é 98167-6008, e também na Avenida Sessi Cunha, no 3521-8222 e no 9935-6230. Então, hoje a gente vai falar sobre as manifestações na pele da Covid-19, que embora não é tão frequente, acontece
num número significativo. 20% é muito significativo. Boa tarde, Vijo Oliveira. Então, é importante que a gente saiba, quanto mais a gente sabe sobre essa doença, mais a gente informa outras pessoas, melhor. Existem manifestações que indicam uma doença mais leve, então, quando vocês verem essas manifestações, vão poder ficar mais tranquilos, e outras manifestações que indicam uma gravidade maior. Então, é importante a gente saber sobre esses quadros mais leves e os quadros mais graves. E assim, é comum aparecer essas erupções cutâneas em grande parte em muitas viroses. Só que o que chamou a atenção dos médicos e dos dermatologistas é a variedade dessas lesões cutâneas na Covid-19. Então, a gente está vendo uma variedade muito grande de lesões que há muito tempo a gente não via em outras viroses. Pois é, inicialmente surgiram relatos de caso. Uma pessoa chegou, publicou um artigo, então assim, inicialmente a gente como dermato, a gente não acreditou de cara nessas manifestações. Mas, de repente, surgiu um artigo italiano, de um autor chamado Recalcati, que de 88 pacientes, boa tarde, Carol, de 88 pacientes, 18 desses pacientes apresentaram manifestações cutâneas. E isso representa 20,5% dos casos. Então, eles apresentavam algumas manchinhas com pápulas, algumas lesões que eles identificaram como urticária, e um paciente desses 18 com manchas, bolinhas, parecendo um quadro de catapora. Depois desse artigo que a Mari falou, apareceram outros artigos. E tem um artigo que eles publicaram 375 casos de pacientes com manifestações cutâneas. Então, a partir desse artigo, eles começaram a classificar essas erupções cutâneas. Eles dividiram em 5 principais manifestações. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu fiz um esqueminha. Não sei se tá... Acho melhor mostrar no iPad. Mas eles dividiram em... Acho que o iPad tá melhor. Esse artigo espanhol ele foi muito importante, porque ele conseguiu definir manchas e lesões na pele que indicam a Covid mais leve e manchas e lesões que identificam a Covid mais grave. Então, esse estudo espanhol foi um meio divisor de águas da Covid na pele. Mostrando aqui. Então, foi esse artigo aqui. E aí, a partir desse artigo, surgiram várias matérias, né, na mídia mostrando as manifestações cutâneas causadas pelo coronavírus. Então, a mais característica que a gente vê, até coloquei no meu Instagram também, sobre os dedos de Covid, que são essas manchas vermelhas que ficam mais elevadas nos dedos das mãos e dos pés. Aqui mostrando as manifestações também em crianças. E a mais característica não é a mais comum, mas a mais característica são os dedos de Covid, que foram que mais apareceram na mídia. Então, as mais comuns, esse artigo ele classificou em... Só que, Nath, tá aparecendo, o texto tá ruim. Melhor é só a gente mostrar a foto. O texto aparece ao contrário. Ah, tá. Mas assim, só falando que foram as 5 principais manifestações, né? Que são... A primeira, mais comum, são os exantemas, que são aqueles rachos, aquelas manchas vermelhas no corpo.
que pode surgir também por uma reação ao medicamento que as pessoas tomam e pode surgir por conta do vírus, né, da reação viral. A urticária ficou em segundo lugar, com 19%. A pseudoperniose, que são os dedos de Covid. As vesículas, que são aquelas bolinhas com líquido. E o livedo reticular, que a gente vai mostrar que é o mais grave, que foi o sintoma mais grave, né? Então, assim, a gente vai fazer uma dinâmica mostrando as fotos. Eu vou mostrar essa foto para a Mari e ela vai explicar um pouquinho. Ela vai mostrar a foto para mim e a gente vai falar sobre cada lesão. Então, essa Boa foto tarde, Rinaldo. Pronto, então ela vai mostrar essas fotos. O que é que eu tô vendo? Um pé com a manchinha vermelha edemaciada e um pé com o calcânio, com a manchinha vermelha no calcânio edemaciada. Se eu ver alguém com essas manchas, o que é que eu vou pensar? Essas manchas aparecem bastante em crianças, certo? E adultos mais jovens. São as manifestações mais comuns. Essas manifestações, elas costumam surgir depois que a pessoa teve febre. E algumas vezes, tem muitos casos que os pais têm quadro gripal e as crianças só manifestam essas lesões. Então, assim, isso indica que essa criança teve Covid. O quadro dela foi só com manifestação cutânea. Esse quadro de pseudo, a gente chama de... Primeiro, assim, essas manifestações, essas manchinhas aí que a Nathalie está mostrando, elas já surgiam em algumas pessoas, a gente chamava isso de eritema pérneo. Quando é que surgiam essas manchinhas? Quando a pessoa ia para um lugar muito frio mesmo, abaixo de zero. Então, no inverno, na Europa, nos Estados Unidos, eles apresentavam algumas pessoas que eram suscetíveis, essas manchinhas vermelhas, quando estava muito frio. E o que a gente viu agora na Covid? Pessoas no Brasil, pessoas em lugares quentes, apresentando esse tipo de mancha. Então, a manchinha vermelha, manchinha demasiada no dedo, no calcanhar, costuma aparecer num quadro de Covid leve, num quadro de Covid em crianças e adolescentes. Essas manchinhas costumam surgir depois de sintomas cutâneos e muitas vezes essas manchinhas, elas surgem e os pacientes não têm a sorologia positiva. É a manifestação na pele que menos está associada a uma sorologia positiva de Covid. A gente ainda não sabe porque a questão da imunidade do Covid ainda é uma coisa que a gente está descobrindo, mas essas manchinhas, elas costumam... É a manchinha na pele que está menos associada a uma sorologia positiva para o Covid. Tá me ouvindo, Nathalie? Tá travando. Agora eu vou mostrar uma lesão na pele e a Nathalie vai me falar o que é que ela acha sobre se tivesse um paciente assim. Certo, Nathalie? Esse padrão aqui, deixa eu botar aqui, são manchinhas vermelhas edemaciadas. São placas eritematosas e edemaciadas. O que é que você me diria, Nathalie, se você visse alguém assim? Esse padrão que a Mari mostrou é a área, né? Tá ouvindo? Manchas vermelhas. Tô ouvindo. São manchas vermelhas com essa elevação que coçam e que apresentam elevação. Oi? Tô ouvindo. Então, marcas de urticária que podem aparecer por causa do quadro da Covid, pode aparecer por causa dos
medicamentos que eles tomam para a COVID. E elas podem surgir durante o COVID, né? Concomitantemente junto com a tosse, com a febre, ou pode aparecer depois também do quadro da COVID. E também pode estar relacionado aos medicamentos, né? Às vezes o paciente precisa tomar uma dipirona, uma medicação, outra medicação, e dá também um quadro de cárie. Agora, o interessante, né, sobre isso, que se a gente tem uma urticária e que está apresentando febre, os pais têm Covid ou entrou em contato com alguém com Covid, então é interessante esse paciente fazer uma sorologia também, porque ele pode ter só o quadro de urticária sem ser respiratório também. Então, ele pode aparecer dessa forma. Só urticária sem o sintoma respiratório, junto com o sintoma respiratório. Após o quadro do sintoma respiratório ser a urticária. E pode ser relacionado também aos medicamentos que os pacientes... Então, A gente também tem que pensar, fazer essa abordagem bem ampla. Pensar na doença, mas pensar em tudo que pode estar causando urticária. Eu vou mudar aqui para 4G um pouco. Tô ouvindo, tá meio rodando para você, para mim, mas acho que tá de uma trava. Mas estou lhe ouvindo. Nathalie? Deu uma travadinha. Aí pronto, como a Nathalie falou, as urticárias têm aparecido muito mais frequentemente e a gente não pensa, quando vê um paciente com urticária, a gente tem que fazer uma anamnese bem ampla, porque a gente pode pensar na urticária que surgiu como manifestação do Covid, a medicamento ou até outras causas. Só um minutinho aqui que Nathalie, acho que caiu a conexão dela. Voltei. Pronto, ótimo. Vamos Então, lá? vamos à próxima. Próximo. Essa foto, Mário, o que é que você me diz? O paciente só tinha essas lesões, sem sintoma nenhum. Lesão vesicular, né? Sim. Aí, a lesão vesicular, muitas vezes, ela aparece antes. É o único quadro, a manifestação que pode surgir antes dos sintomas respiratórios. Então, assim, a gente tem manchinha, tipo bolha, as bolinhas, as vesículas. Quais são as doenças que mais aparecem isso? O herpes, que vai aparecer na bolha, ou na boca, ou no genital, que são os locais mais comuns. Mas também tem manifestação do Covid com vesícula. Aí, assim, se surgir uma vesícula, algumas vesículas, todas no mesmo estágio, vesículas mais nas mãos, então a gente também tem que pensar em Covid. A catapora, que é outra doença que aparece com vesículas, ela tem um quadro que é polimórfico. A gente vê bolinhas em vários estágios, crostinha, bolinha, e a catapora tem uma progressão crânio-caudal, tem mais lesão no cabeça, tronco e menos em membros. E às vezes no Covid você vê mais em membros, as bolinhas, do que no tronco. Lembrar que as bolinhas elas podem surgir antes. Costuma também ser um quadro mais leve de Covid. Covid que surge em vesículas é um Covid mais leve. Essas manchinhas, essas vesículas duram em torno de 10 dias. Algumas podem causar um prurido. É um quadro, assim, que
pode surgir agora entra como um diagnóstico diferencial. É sempre importante a gente conversar com o paciente para saber se ele tem algum familiar em casa que apresenta Covid, porque a epidemiologia é bem importante. Essas lesões podem aparecer em outras doenças também, não só no Covid. Então, essas lesões elas podem aparecer. Se aparece a lesão e depois o paciente fica gripado, aí, mas assim, como costuma aparecer antes, se aparecer essa lesão e depois o paciente fica gripado, fica atento, porque pode ser Covid. Covid pode apresentar com vesícula. Pronto, agora deixa eu mostrar para você. O que você me diria... Eita. Foi a foto errada. Deixa eu ver a foto. Esses dedinhos aqui. Certo. Isso é uma manifestação dos dedos de Covid, né? Que é perniose, que a Mari explicou. Só que ao invés de ser nos pés, nas mãos. Então, ele pode aparecer assim, mais arroxeado, pode aparecer como umas feridinhas, como úlcera também. Então, elas identificam um quadro mais leve do Covid, como a Mari explicou, e pode aparecer nas mãos e nos pés. Esse quadro de pseudoperniose é interessante porque, na verdade, assim, foi a lesão mais característica, né? Foi o que mais apareceu na mídia, nas matérias, apareceu na TV. E ela é comum em lugares de clima frio. Então, ela está vendo com muita frequência aqui no Brasil, que é um lugar que é um país que não tem a frequência toda da gente ver com muita frequência a perniose, né? Então, é bem interessante, ele é uma característica de Covid de uma forma mais leve, né? E aparece mais em crianças e adultos jovens, como a Mari falou. Pronto, é importante a gente saber, porque assim... É isso. Então, vamos para a próxima lesão. Pronto, a gente já mostrou os dedos, me mostra aí uma outra foto. Tá dando para ver? Acho que vamos focar, ver se foca mais um pouquinho. São as manchinhas, né? Umas placas eritematosas, algumas com formato de alvo. Então, esses quadros é eritema multiforme, like. Então, o eritema multiforme é uma lesão mais em alvo, que a gente também tem visto com maior frequência nessa época de Covid. Mas não é só Covid que causa eritema multiforme. A gente sabe que o vírus do herpes também é responsável por esses quadros. A gente também tem que pensar no Covid, atualmente, e medicamentos. É um quadro que aparece em crianças também, as lesões em alvo, e às vezes essas lesões em alvo, elas surgem junto com o pseudoeritema pérneo. Já teve artigo que ele fez a biópsia dessa lesão de eritema multiforme e na imunohistoquímica ele encontrou o vírus na pele.
Então, o vírus, a gente não sabe tudo o que é que ele provoca, mas ele provoca também essa lesão de eritema multiforme, que às vezes aparece em crianças junto com o pseudo eritema pérneo e às vezes separado. E assim, esses quadros de eritema multiforme já é um quadro que a gente tem que pensar assim, um paciente numa gravidade intermediária, porque ele é uma erupção maculopapular, então já é um quadro de gravidade intermediária. E pode ter lesão em mucosa também, né? Mucosa oral. Mucosa. É interessante também o eritema multiforme. Antes do Covid, a gente via muito relacionado aos casos de herpes vírus, né? Agora a gente está vendo herpes e medicamento. E a gente não via assim, com tanta frequência. Normalmente em hospital a gente sempre vê todo ano, mas uma frequência de 2, 3. E agora tem sido muito frequente as lesões de alvo, de eritema multiforme, às vezes associado ao pseudoeritema pérneo. Às vezes a criança tem dois tipos de lesão, tanto o alvo como o dedinho vermelhinho com a plaquinha eritematosa vermelha acral. Pronto, eu vou te mostrar um paciente para ter sua opinião, Nathalie, sobre esse paciente aqui. Ótimo. Lesões que a Mari mostrou são manchas vermelhas. Eu estou tentando falar de uma forma mais simples, né? Para que todo mundo entenda. Então, são manchas vermelhas de formato oval, que nós chamamos de pitiríase rósea. Ela aparece por uma reação inflamatória do organismo do indivíduo provavelmente é um vírus. A gente não tem uma etiologia definida ainda do que causa pitiríase rósea, mas provavelmente é o herpes vírus 6 e 7. E agora nós também estamos vendo, principalmente após os casos de Covid. Inclusive, essa semana eu atendi uma paciente que teve Covid e ela estava com lesões de pitiríase rósea. Então, essas lesões, elas podem coçar ou não. Essa paciente que eu atendi, as lesões estavam coçando muito, estavam incomodando muito esteticamente, por causa da coceira também. E é uma reação limitada. Não tem, vamos dizer assim, não tem o que fazer, não tem tratamento, né? Ela é autolimitada, com 8 a 12 semanas vai desaparecer. E não é uma reação grave. Então, essas lesões, elas às vezes aparecem muitas lesões, às vezes aparecem poucas lesões, mas quando aparecem muitas lesões, os pacientes ficam assustados, né? Achando que é uma coisa grave, mas não é um quadro grave. Agora, como elas são muito parecidas com outros tipos de lesões, que as lesões de pele são muito parecidas, é importante o paciente procurar o dermatologista para identificar qual é o tipo de lesão de pele, né? Realmente, esse tipo costuma surgir às vezes até um mês depois que a pessoa teve Covid, a pitiríase rósea. Aí hoje, assim... Ela teve mais de um mês depois. É o que a gente tem visto. Bem interessante. E, assim, bem característico mesmo de pitiríase rósea, com aquela descamaçãozinha, aquele colarete descamativo. Bem interessante. Então, vamos lá. Vou passar para a próxima lesão. Conseguindo ver? Tô conseguindo ver um monte de petequiazinha rocheada numa perna. Então, essas erupções purpúricas,
elas, tudo que for mais para o lado do roxo, mais roxo, pensar num quadro de maior gravidade. Então, assim, a gente também tem que olhar o paciente como um todo. Então, essas manchinhas, essas petequias, elas não, a gente não pode pensar só em Covid, a gente tem que pensar também em dengue grave e Covid já com a coagulopatia, porque essas Uhum. lesões mais arroxeadas, elas já denotam uma gravidade maior. Então, uma dengue tem que pensar mais grave e uma Covid também mais puxando do lado de maior gravidade. A Covid com erupção purpúrica costuma internar em torno de 61% das vezes. Então, assim, paciente que está cheio de petequiazinha, a gente tem que pensar na Covid e também em dengue. Dengue hemorrágica. Então, a gente não pode, só porque tem a Covid, só pensar em Covid. A gente tem que pensar em todas as doenças atuais que cursam com esse tipo de manchinha. Uma manchinha pontualmente, uma petequiazinha que se junta e forma um monte de manchinha roxa. E interessante que para a gente distinguir a púrpura do eritema, né? Porque a púrpura a gente aperta, ela não desaparece. É, Aparece. E o eritema, ele desaparece. Quando a gente aperta, ele fica branquinho. Então, isso é que diferencia o eritema da púrpura. Porque o eritema é o vermelhinho. a púrpura é aquela lesão do sangue que saiu do vaso e foi para a pele. Que isso acontece na dengue, quando a gente faz uma prova de laço, na dengue Isso. Por hemorrágica, isso, ela aparece não um monte de desaparece. petequia. E tem surgido muito na Covid em pernas, joelhos, em áreas extensas de membros, são os quadros mais relatados na Covid. Erupção purpúrica extensa em membros. Alô, Nathalie? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha aqui. Certo. Pronto. Vamos passar para a Aí eu próxima. vou mostrar outro paciente para você. Você vai me dizer o que é que você acha de um paciente que está assim. Esse quadro que a Mari mostrou é um quadro mais grave, né? É um paciente com necrose cutânea. O que é que acontece aí? Já aconteceu trombose, né? Aí já ocorreu trombose dos vasos cutâneos. Por isso que fica essa lesão mais, vamos dizer assim, isquêmica, né? Arroxeada. Então, como ela falou, tudo que vai para o roxo, para o preto, para o mais escuro, a gente tem que ter uma preocupação maior. Esse paciente, normalmente, é o paciente que a gente vê já na UTI, porque é um paciente que está tendo necrose da pele. Então, normalmente é um paciente que vai anticoagular. Então, também aí ela mostrou na perna. Mas pode ocorrer também nos membros, né? Que é nos pés, nas mãos. Então, é interessante diferenciar dos dedos porque os dedos de Covid, eles são vermelhinhos, vermelho e emaciado. E a acroisquemia, que são essas lesões que já têm necrose, elas são mais escuras, mais arroxeadas. Então, essa acroisquemia, ela já tem a trombose, já tem aquele vaso obstruído, já ocluiu. Então, ele é um paciente grave, que precisa de um atendimento hospitalar. Hospitalar, um atendimento médico, às vezes pode fazer o tratamento em casa, mas é melhor que seja no hospital mesmo.
E os dedos de Covid, não. É aquilo vermelhinho, inflamado, é mais para o lado inflamatório. Então, é interessante levar o médico para que seja... Porque o tratamento é diferente. O tratamento da são diferentes. Então é É isso. importante. É uma lesão também simétrica, né? Se a gente já, os dois lados já indicam gravidade maior, a púrpura retiforme. Normalmente a gente vê mais em pacientes internados, né? Até nos artigos a gente vê que são casos de pacientes mais graves, pacientes em UTI. Mais velhos também. Essas púrpuras aparecem em pacientes mais graves, mais velhos, que já estão internados no hospital. Tá me ouvindo? Isso. Vou mostrar a tá me ouvindo? lesão, tá? Tá. Tô. Pronto, essa lesão a gente vê que é bem extensa no bumbum, arroxeada. Então é a mesma coisa, já é um quadro de Covid mais grave. Tudo que for mais arroxeado, mais disseminado, você vê que é de um lado do bumbum, do outro lado do bumbum. Uma lesão simétrica, arroxeada, disseminada. Então a gente vai pensar, acontece no paciente, você vê aí, já tem uns 40, no mínimo 40 para essa lesão assim, pacientes adultos e idosos. Essas lesões mais arroxeadas costumam surgir mais em idosos. Então, são pacientes que normalmente eles estão internados, 86% desses pacientes estão internados, e pacientes que têm uma mortalidade alta, que essas lesões já indicam uma coagulação intravascular disseminada. Já é paciente que está com um quadro de coagulação da COVID mais grave. Então, toda vez que vê alguma lesão mais arroxeada, é importante uma consulta médica. Porque normalmente, nunca é 100% na medicina, mas essas lesões mais arroxeadas estão associadas a um quadro de COVID mais grave. Isso. Então, é interessante, né, essa questão da gravidade. Quando a gente vê púrpura, então a gente identifica a púrpura comprimindo, né? Se você comprime e você vê que a lesão não desapareceu, é uma púrpura que está ocorrendo o extravasamento de sangue daquele vaso para a pele. Então, são lesões, vamos dizer assim, são lesões mais graves que precisam de avaliação médica. As mais características que a gente vê na mídia, que a gente vê nas notícias, são os dedos de Covid, que normalmente são menos graves, como a Mari falou. Nada é 100% na medicina, né? Às vezes a gente vê paciente com dedos de Covid, mas evoluem para um quadro mais grave. Mas, normalmente, elas apresentam um quadro clínico mais leve, são em crianças, muitas Vamos fazer uma revisão do que a gente, falou, né? Vamos fazer uma revisão para quem é Covid, até as mais graves. A Natália estava falando agora do pseudoeritema pérneo, que é uma manchinha vermelha. Eu vou mostrar aqui e você fala novamente para quem entrou agora. São essas manchinhas aqui, costumam mais aparecer em crianças e adultos jovens. Sem ser nessa época da Covid, elas surgiam em temperaturas no frio, nos países do hemisfério norte, mais assim, no frio mesmo, abaixo de zero. Algumas pessoas no frio pareciam essas manchinhas.
em temperaturas muito baixas. E agora a gente tem visto na Covid, é chamado dedo de Covid. São essas E manifestações. podem aparecer nas mãos e podem aparecer nos pés também. A foto que eu tirei, deixa eu mostrar novamente, foi essa aqui, nos pés. Então, a gente vê que é aquela mácula avermelhada, edemaciada, inchadinha, né? Então, é diferente daquele quadro de púrpura. Esse é mais vermelho, a gente aperta, ele desaparece, a lesão desaparece, fica branquinha. Então, ela está mais relacionada a um quadro mais leve de Covid. É um quadro mais leve, às vezes esse paciente não tem a confirmação sorológica e às vezes é muito comum aparecer na criança, o pai e a mãe têm um sintoma respiratório e a criança não tem nada e de repente aparece com esse dedinho nas mãos, essas manchinhas nas mãos ou nos pés. Às vezes aparece só numa mão, só num pé. Então, assim, as lesões assimétricas, a gente pensa menos em medicamento, em relação ao medicamento. E essa é a manifestação que mais tem sido relatada associada à Covid, é o dedo da Covid. Isso. E agora, vamos ver outra manifestação leve, que é essa aqui, as vesículas. Como a Mari falou, né? Elas aparecem, tá dando para ver? Tá, dá pra ver uma vesícula. Elas aparecem Vesícula normalmente próxima à axila. Isso. Que é uma bolinha pequenininha com líquido. Então, normalmente aparecem antes dos sintomas respiratórios. E mais em criança também. Aparece e assim indica se aparecer uma bolinha dessa e depois uma gripe, atualmente a gente vai pensar no alerta da Covid. Então, assim, é uma lesão que costuma surgir antes, é um quadro de Covid mais leve também. Essas manifestações, elas são diagnóstico diferencial com catapora e elas todas as vesículas aparecem juntas. Então, é um quadro mais de vesículas monomórficas, enquanto que a catapora, elas são polimórficas. Uma tá bolinha, outra tá crostinha, outra tá casquinha. E a progressão da catapora tem essa progressão crânio-caudal, mais no tronco e menos nos membros. A Covid gosta muito de membro. Também pode ter uma aqui, uma outra, mas gosta de umas vesículazinhas nas mãos e nos pés. Esse quadro do Covid. O tratamento, tem uma pergunta aqui, qual seria o tratamento? O tratamento que a gente faz é o tratamento sintomático dessas lesões, porque elas são do vírus, são lesões autolimitadas. Então, hoje o tratamento da Covid é sintomático. Então, a gente vai fazer, está coçando, faz um antialérgico. E, normalmente, o que os pacientes mais se queixam é de coceira. Aí faz um antialérgico para esse tipo de manifestação. Algumas vezes podem surgir prurido, dor, a gente vai tratar diferente. E assim, é interessante abordar essa questão do tratamento, porque aqui também tem muito médico, para a gente ter cuidado com o uso do corticoide oral na primeira fase da Covid, que ele aumenta a replicação viral. Então, a gente sabe que chega na agência, tudo que coça, aí geralmente o tratamento é mais com corticoide. Então, esse cuidado, porque estamos numa pandemia, a gente não sabe, pode ser uma lesão relacionada ao Covid, então o corticoide oral ou injetável, ele pode aumentar a replicação viral na primeira fase da Covid. Então, a partir da segunda fase, não, né? A partir do 8º dia, a gente o corticoide é liberado, mas a primeira fase da Covid, a gente tem que ter cuidado com o uso dos corticoides, porque aumenta a replicação do vírus.
Na verdade, assim, essa live a gente fez com o intuito de alertar vocês para essas manifestações, Exatamente. ficarem atentos, assim, eita, apareceu Aqui. isso. Aí até ajudar o médico que vai, assim, uma live que tinha uma manifestação assim, não é para ninguém se medicar e tudo mais. Eu tenho herpes, tenho os medicamentos e o Covid. Normalmente esses pacientes estão tomando um monte de medicamento, então a gente tem que fazer toda uma anamnese para poder saber se foi do medicamento ou foi do Covid, porque muitas vezes, assim, o edema multiforme tem surgido também em adultos internados, então o medicamento é uma forte suspeita, e também tem surgido em crianças sem ter tomado nada em casa, juntamente com o dedo do Covid. Então, é um quadro mais, quer dizer, na criança mais leve. Então, a gente tem que ter toda a idade, a mancha, tudo isso influencia. Tem que examinar cada pessoa, assim, por completo. Isso. E aí, vamos às considerações Quer... finais. Vamos. Então é isso. O Covid ele veio para mostrar que as erupções cutâneas, né? Veio mostrando que as erupções cutâneas podem ser de diversas formas. A gente, em outras viroses, a gente também apresenta erupção cutânea, mas o Covid, o que deixou a gente mais surpreso foi a quantidade de manifestações cutâneas, né? Erupções cutâneas que a gente vem encontrando com essa doença. E é interessante o médico saber identificar para tratar corretamente. E o paciente identificar, né, que às vezes a gente acha que não tem sintoma respiratório e não está relacionado ao Covid, mas que pode estar relacionado ao Covid. Essa Acho que live é isso. foi muito para mostrar a vocês, porque tem muita gente que não sabia que a Covid podia se manifestar na pele. Muita gente, quando eu comecei a fazer esse tema da live, Covid na pele, então assim, 20%, 20,5% é um número bastante razoável. Covid é uma doença sistêmica, a pele é o maior órgão do nosso corpo, então é importante assim a gente esclarecer para que vocês não procurem um hospital sem necessidade nesse período e também não deixem de procurar o hospital quando realmente estiverem diante de alguma manifestação, principalmente mais com polo de maior gravidade, num paciente adulto, num paciente idoso, porque é importante não menosprezar e também, quanto mais a gente sabe sobre essa doença, melhor. Então, deixa eu só ver se o meu pequeno vai dar um E a alô gente ainda aqui. está aprendendo. A gente cada dia aprende mais. É uma doença muito nova, então a gente é um aprendizado diário. A gente daqui a um ano, se eu vou falar sobre isso, vão ter novas informações para passar. Deixa eu ver se Arthur aqui dá um tchau. Arthur! Chamar ele aqui. Vai dar um tchau. Mãe, traz Arthur! Vê se ele dá um tchauzinho aqui pra gente, para encerrar a live. Deixa eu ver aqui. Cadê o Arthur? Eita, hoje não tem Arthur que dormiu. Pois, obrigada a presença de vocês. Obrigada, André, Liana, Marluce, Ana Patrícia, minha mãe Socorro, a mãe da Nathalie. Obrigada pela presença de vocês. A live E vai foi ficar ótimo. Muito salva. obrigada pela sua presença, Nathalie. Excelente Obrigada também. participação. Vou encerrar aqui e até a Tchau, gente. A live próxima. vai... Até.